Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Mais uma vez, a gente vem mantendo o compromisso com o aluno. No último final de semana, ocorreu a prova, dia 15, né? Ocorreu a prova da Defensoria Pública do Estado, dia 14, né? Ocorreu a prova da Defensoria Pública do Estado do Paraná, prova de contador, certo? E hoje, no segundo dia subsequente à prova, né? A gente vai comentar em tempo hábil de quem precisa entrar com recurso. Então, aí vou dar uma dica para você que já está assistindo esse vídeo, o momento que você está assistindo esse vídeo. Se você já está assistindo esse vídeo e já passou a fase do recurso, se você está fazendo esse vídeo com o intuito de se testar, então eu recomendo que primeiro você faça as questões e depois você assista o vídeo para ver o que é que você responderia. Porque aí o propósito aqui são dois. Primeiro, verificar em tempo hábil para quem acha que quem precisa de recurso. E segundo, ficar como um repositório de informações para que os alunos, ao longo de 2017 e 2018, possam revisar as provas anteriores da matéria. Beleza? Então vamos lá. A banca, uma banca que eu nunca tinha ouvido falar, banca Inais do Paraná. E quem me mandou a prova foi o Bruno Costa, o aluno Bruno Costa, que ele mora em Palmas, e ele pediu para fazer um registro aí especial para ele aí. Então, abraça ele. Ele acompanha, ele me acompanha tanto nos grupos do Telegram, quanto do Facebook, quanto no Instagram. Beleza? Mas não adianta acompanhar, não, tem que estudar. Beleza? Mas ele é bem proativo, faz muitas perguntas e a gente vem tentando atender aí na medida do possível. Chega de conversa, vamos para as questões. Então, a primeira questão, das que tem relação com AFO ou contabilidade pública, diz assim: em função de acordo contratual, o Estado do Paraná recebeu um depósito como garantia na contratação das obras de construção de escolas de sua região metropolitana. Quando você recebe um valor em depósito, isso aqui é uma receita extra-orçamentária. Receita extra orçamentária. Beleza, pessoal? Uma das cláusulas firmadas era que a conclusão das obras em um semestre era a conclusão das obras em um semestre. No entanto, a empresa responsável descumpriu e abandonou o serviço, dando motivos para a execução da garantia. Face ao exposto, o valor dado em garantia pela empresa após o seu abono e quebra contratual, certo? Ficou classificado como. Aí, o que é que não pode ser? Porque esse aqui é o valor em garantia. Aí, o que é que acontece, pessoal? Essa questão aqui ela ficou complicada pelo que foi cobrado pela banca. Mas vamos lá. Como seria aqui o cálculo? Seria o seguinte, ó. Você aqui tem um ativo, tem um passivo e tem um patrimônio líquido. Quando o dinheiro entrou dinheiro no caixa e aqui ficou depósitos. E aí, a obrigação da administração pública qual era? Vamos supor que foi R$1.000. Entrou R$1.000 aqui e ficou R$1.000 aqui. Aí, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, a empresa, ela deve receber ao final do contrato os R$1.000 de volta. Ela receberia. Só que ela não vai receber. Por quê? Porque houve uma quebra de contrato. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando chegar o momento de verificar a quebra do contrato, aqui ficaria 0 e aqui aumentaria R$1.000. Ou seja, quando você tem um depósito em garantia e os motivos que obrigam a você devolver um depósito em garantia não existem mais, porque você não tem mais a obrigação de devolver o depósito, então aquilo ali, a rigor, não é uma nova receita. Aquilo ali é um acréscimo patrimonial. Então, a resposta correta aqui deveria ter sido acréscimo patrimonial. Só que você vai notar que não tem acréscimo patrimonial. Você tem receita extra-orçamentária, que não é a resposta. Você tem receita extraordinária, que não é a resposta. Você tem execução judicial, que não é a resposta, e ganho equivalente, que não é a resposta. A rigor também não poderia ser receita orçamentária, porque para ser receita orçamentária teria que entrar dinheiro. Então, vou dar um exemplo. Se fosse a receita, se fosse o valor decorrente da multa
aplicada em função da inexecução contratual, eu estaria calado. Aí eu concordo que seria receita orçamentária, ou seja, a empresa descumpriu uma cláusula contratual e foi aplicada uma multa da administração pública para com a empresa em função do descumprimento. Eu concordo que essa multa seria receita orçamentária. O que a gente está discutindo não é isso, a gente está discutindo que o dinheiro já está na administração pública e como é que eu vou contabilizar algo de novo como receita? Não faz sentido. O dinheiro já está lá, o dinheiro já está depositado. Você não vai tirar o dinheiro e colocar o dinheiro de volta para ser receita orçamentária, só por causa disso. Você apenas vai cancelar a obrigação que já existe. Então, o correto seria acréscimo patrimonial, certo? E aí você pode argumentar da seguinte forma, para quem precisa tentar anular a questão. Dizer o seguinte, olha, considerando que o dinheiro já entrou e que já houve uma receita extra-orçamentária, quando a administração pública não tem mais a obrigação de devolver o dinheiro, ocorre uma insubsistência do passivo, ou seja, deixa de existir um passivo depósitos. Nesse sentido, tal situação, tal evento deve ser contabilizado como acréscimo patrimonial e não como receita orçamentária. Agora, eu não aprovo, eu acabaria marcando letra D, porque de tudo aí é o menos errado, entendeu? Beleza? Eu concordo que o menos errado é o D, mas não está certo o D. Questão 36. O governo do Paraná, no início de 2017, iniciou a construção de uma nova unidade de saúde no interior do estado, obra com o orçamento previsto na LOA. Obra. Se é uma obra, pessoal, é uma despesa de quê? De capital. Então, sem estresse. 37 e 38 era de matemática financeira. 39, ele pergunta assim, ó. Nesse sentido, pode-se classificar despesas com amortização do principal da dívida, despesa de capital. E os juros da dívida amortizado, despesa corrente, também sem recurso. Questão 40. Em dezembro de 2015, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná encerrou suas atividades com resultado positivo, ou seja, tudo que fora previsto de receita, entre receitas e custos, foi sanado, restando um pequeno lastro financeiro. Isso aqui se chama o superávit financeiro, SF. Segundo o título 6 da Lei Complementar Estadual, o que deve ser feito com o lastro financeiro gerado no exercício de 2015? Uma coisa é certa. Quando você tem um superávit financeiro de ano anterior, isso está até na Lei 4.320, certo? Quando você tem fundos especiais, isso aqui é um fundo especial. Então, o superávit financeiro do balanço patrimonial dos fundos especiais, eles só podem ser usados no ano seguinte ou em qualquer outro ano apenas nas atividades do fundo especial, que é exatamente o que está aqui, ó, na letra E. Ou seja, não é porque sobrou um recurso de um fundo da Defensoria Pública que você vai usar recursos desse fundo para qualquer outra atividade, a não ser que seja do fundo. Se você tivesse essa ideia na cabeça, você tinha acertado. Beleza? Também não cabe recurso aqui. Questão 41 a 43, auditoria e direito administrativo. Questão 44. O Estado do Paraná, no mês de janeiro, efetuou o pagamento de seus funcionários públicos e reteve um imposto de renda retido na folha. Aqui ele colocou como reteve, certo? Desse modo, como se reconhece a contabilização do imposto de renda? Essa aqui foi uma questão dúbia. Vou explicar por quê. Porque a dúvida é, ele está falando da retenção ou ele está falando do momento posterior? Se ele está falando da retenção, quando você retém, certo? No primeiro momento, certo? Se fosse a retenção do imposto de renda para a União, certo? Aí seria receita extra-orçamentária. Daria para considerar que a retenção também seria receita extra-orçamentária para o Estado. E aí quando você fizesse o repasse da retenção, certo? Do imposto de renda, aí sim seria despesa extra-orçamentária e receita orçamentária. Como assim? Seria assim, ó. Ativo, passivo, PL. Aí suponho que a gente tem R$1.000 no caixa. E suponho que você vai pagar um salário de R$500. Sendo que desses R$500, R$100 é imposto de renda. Então como é que funciona? No primeiro momento, você paga o salário dos servidores, no caso R$500, certo? Então vai sair daqui R$500 e vai sair daqui que vai ficar zero. Só que quando você paga, o que é que está sendo dito?
eu vou reter R$100. Então você teve uma despesa orçamentária aqui nesse primeiro momento, e aí depois o que é que você teve? Você teve uma receita extra-orçamentária no segundo momento. Quando ocorreu o repasse do imposto de renda retido para a conta única do Tesouro, que ela já está lá retida, aí você contabiliza depois a receita orçamentária. A despesa extra-orçamentária é a receita orçamentária. Essa é uma linha de pensamento. Então, se a gente entender que a retenção, primeiro ocorreu uma receita extra-orçamentária, a resposta poderia ser letra B, certo? E aí caberia recurso, porque as retenções são classificadas como receitas extra-orçamentárias. Onde é que eu encontro isso, professor? Isso aí está no manual CIAF. Se você botar manual CIAF, receitas extra-orçamentárias, retenções, consignações, vai puxar alguma coisa e você se argumenta com isso aí. Por outro lado, se ele está falando, porque ele contou uma história e depois fiz uma pergunta final. Se ele está falando o momento posterior, que é quando ocorre a movimentação da retenção para a conta única do Estado, aí realmente no segundo momento seria a receita orçamentária, que seria a letra C de casa. E o gabarito oficial ele considerou C de casa, mas é o que eu estou falando. Para quem precisa, vale a pena entrar com recurso. Beleza? Questão 45. O Departamento de Trânsito do Paraná fechou o seu exercício com superávit de 2.467.859,52, 30% maior que no ano anterior. Então, isso aqui foi um superávit financeiro. Nesse contexto, pode-se afirmar que o superávit financeiro trata-se de receita derivativa? Não. Receita extra-orçamentária no exercício e extra-orçamentária no exercício seguinte? Também não. Receita orçamentária? Também não. Receita extra-orçamentária? Também não. Receita de capital? Também não. Como assim, professor? Não tem gabarito? Não tem. O gabarito é letra D. O gabarito aqui ficou sendo letra D. Só que isso não é receita extra-orçamentária. Porque qual é o conceito de receita extra-orçamentária? Se a gente diz que algo é uma receita extra-orçamentária, que é assim que você vai fundamentar o recurso. Para quem está precisando e vai entrar com recurso, tem que fazer o quê? Você tem que ir no balanço financeiro, manual de contabilidade aplicada ao setor público, e identificar todas as receitas extra-orçamentárias. Você vai notar lá que não tem superávit financeiro. Mas o que é que o superávit financeiro é, pessoal? Ele é uma fonte de créditos adicionais. Aí como é que você pode embasar também sua resposta para tentar anular essa questão? Você pode ir no balanço orçamentário do MCASP 7ª edição e mostrar que o superávit financeiro ele é considerado outros recursos. Ele não é contabilizado como receita, nem orçamentária, nem extra-orçamentária. Por isso que a questão está errada. Ela deve ser anulada, porque o superávit financeiro, pessoal, ele é considerado uma fonte de crédito adicional. Ele é um indicador contábil, mas ele não é receita de novo. Não vai entrar dinheiro de novo. Para ser receita, tem que ter o trânsito de dinheiro, tem que entrar dinheiro. Então a gente viu que nessa prova o examinador ele esqueceu de uma coisa essencial. Para ser receita, tem que ter a movimentação de entrada de dinheiro. E você viu que em algumas questões ele não considerou isso, beleza? Com isso, pessoal, a gente fechou aqui. Então a gente tem aí 3 recursos, potenciais recursos para os nossos alunos. Espero que dê tudo certo, certo? Até a próxima prova comentada. Fiquem com Deus e é isso aí. Valeu!